Olá, esse vídeo em especial é Dia das Mães. Na verdade, é um presente da parte de Deus para todos nós, mulheres e mães. É, Jesus Cristo, quando ele estava nos seus últimos momentos aqui na Terra, é, pendurado na cruz, tem um momento que ele olha para sua mãe. E aí ele fala para sua mãe: mulher, eis aqui o teu filho, se referindo ao seu discípulo João, que estava ali junto dela. E da mesma forma, ele diz a João: eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento, João passou a receber Maria como da sua família. E eu queria saber se você entendeu o que Jesus quis dizer com essa frase, o que ele quis falar para nós mulheres e também para nós filhos, né? Então, gente, tudo começa lá no Jardim do Éden, com uma mulher também, a Eva. Quando a Eva, ela diz sim, né? Ela aceita ali a sedução da serpente, ela é seduzida pela serpente e ela acaba aceitando uma proposta que não era permitida por Deus. E Maria, ao inverso de Eva, ela ouve a Deus através do anjo, quando o anjo aparece para ela com aquela saudação, chamando-a de agraciada, bendita entre as mulheres, e ele comunica que ela teria uma missão nessa terra, que ela seria a mãe do Filho de Deus, a mãe de Jesus Cristo, e que o ventre dela, né, seria abençoado, que, que ela geraria ali o Filho de Deus. E, e aí a gente vê, né, essa comparação agora de Maria dizendo sim, né, e quando ela ouve essa notícia do anjo, ela fica imaginando como seria por ela ainda não ter tido nenhum contato com nenhum homem. E quando o anjo revela que aquela criança seria do Espírito Santo, seria gerado pelo poder de Deus através do Espírito Santo, ela usa a palavra: cumpra-se em mim então a sua vontade, eis aqui a tua serva, cumpra em mim conforme a tua palavra. Então, naquele momento ali, Maria, ela diz sim ao plano de Deus, ao plano de redenção, através ali da sua vida, né? E aí a gente vê que quando Eva, ela aceita a proposta do inimigo e ela se contamina ali com aquele fruto, e quando vem sobre ela, né, ali a sentença de Deus, ela passa a ter ali o seu ventre amaldiçoado, porque ela passa a conceber com dores, né? Com fortes dores, ela passaria a ter o seu filho. Ali Deus estava multiplicando, né, as suas dores para que ela pudesse ali trazer a sua descendência ao mundo. E agora Maria, no seu ventre, ela passa, né, a gerar o Filho de Deus. Então ela recebe bênção, seu ventre passa a ser abençoado. Tanto que quando ela foi visitar a sua prima Isabel, que também estava grávida, e quando Isabel ali recebe Maria, o nenenzinho dela se mexe no ventre dela e ela faz uma saudação cheia do Espírito Santo, chamando Maria bem-aventurada, e bendito é o fruto do seu ventre, né? E reconhecendo, né, que agora ali, que Maria, ela estava gerando uma bênção para a humanidade no seu ventre. E quando Jesus ali, ele olha que forte, né? Olha que resgate que Jesus faz para a mulher que outrora, né, foi responsável ali pela queda da sua descendência. Agora Jesus estava trazendo para Maria uma nova história, não só para Maria, mas para todas as mulheres. Jesus, ele entrega ali através de João, né, a nova descendência da mulher, após ela não ter negado a voz de Deus,
após Maria ter obedecido à voz de Deus, estar ali naquele momento com o seu filho, né? Jesus entregando o propósito de Deus, que era de salvar a humanidade, e agora também Jesus ele devolve, restaura a Maria, restaura o seu ventre, restaura a sua descendência. Então o Senhor está dizendo para você hoje que o Senhor ele já te restaurou como mulher, como mãe, como serva, né? Que ele tem grandes planos para a tua vida e também para a sua descendência. Assim também Maria, Eva também teve a perda do seu filho, do seu segundo filho, Abel, que era considerado por Deus justo. Ele foi assassinado pelo seu próprio filho. Então a Eva teve que passar também por essa perda de ter que sepultar o seu filho. E agora Maria também estava ali, né, passando por esse momento de perder, entre aspas, né, ali o seu filho também pela mão dos homens, pela descendência da mulher, né? E só que agora de uma forma diferente, de uma forma que a morte do seu filho não era por conta de sua desobediência, não era por conta da sua rebeldia, mas sim porque ela ouviu a voz de Deus e porque esse filho que nasceu dela não seria dela, seria de toda a humanidade, resgataria todos os seres humanos. E grande foi, né, a participação da Maria. Eu lembro que minha mãe, ela sempre fala, né, que minha mãe ela é muito católica, e ela sempre fala que naquele momento ali, quando Jesus entrega João, né, para Maria como sua mãe, né, que ele também estava entregando Maria para todos nós como mãe. E não deixa de não ser verdade, porque a Eva, o próprio nome da Eva se diz mãe da humanidade, mãe dos viventes, e acabou sendo mãe, né, de uma geração decaída pelo pecado. E agora o Senhor Jesus restaura a descendência, restaura a semente da mulher, e Maria, não de forma divina, mas de forma humana, ela representa essa nova descendência de filhos de Deus, né? Representa a mulher que agora gera filhos para Deus, gera filhos para poder viver para Deus, viver de forma que agrade o coração de Deus. Então é essa mensagem que eu tenho para a sua vida, essa mensagem de redenção, que o Senhor esteja nesse momento te abençoando, abençoando o seu ventre, abençoando os seus descendentes, que você nunca desista de viver os planos de Deus para a vida dos seus filhos. Confie e creia que aquele que te deu a permissão para poder gerar, para poder criar o seu descendente, o descendente da mulher, né? Que também ele te dá condições para que essa criança, para que esse filho, para que essa filha seja gerada também pela água e pelo Espírito, pela vontade de Deus. Amém? E eu tenho aqui, sabe, um testemunho muito forte para contar de algo que Deus trabalhou na minha vida, que Deus, sabe, se manifestou de forma muito poderosa. Então, eu desde novinha, eu trabalho com crianças, dando aula para as crianças. E depois que eu tive o meu filho, né, depois dele já estar com alguns aninhos, eu ouvi uma palavra, sabe, que entrou na minha vida como um punhal, sabe, uma palavra muito pesada sobre o meu filho, ainda muito criança. E aí aquela palavra tirou o meu chão. Eu só queria chorar, eu perdi ânimo
de comer. Fiquei aquele dia muito triste, chorando, e era um dia de domingo. Eu falei, gente, como é que eu vou ir para a igreja hoje? Como é que eu vou para a igreja com essa tristeza no meu coração depois do que falaram do meu filho? E aí eu fui para a igreja com o coração muito apertado, e no final do culto eu falei com a líder das crianças do que tinha acontecido, e eu falei, gente, eu sempre trabalhei com criança, desde os meus 15 anos, eu fui criada num lar católico, então com 15 anos eu era professora da catequese, eu era catequista, e logo depois eu passei a servir a Deus na igreja evangélica com meus 17 anos. E ali também eu passei a cuidar de crianças na escola bíblica, no ministério infantil. E eu nunca, jamais usei nenhuma palavra contrária contra nenhuma criança, porque eu lembrava que eu já tinha sido criança, e eu sabia que um dia eu também ia ser mãe, que eu tinha desejo de ser mãe. E eu jamais conseguiria, sabe, é, falar assim de uma forma pesada para uma criança, não considerando a sua mãe, não considerando, sabe, a presença de Deus na vida daquela criança. E aí eu desabafei com aquela líder orou por mim, e aquele dia eu fui para casa ainda muito chorosa, muito triste, e eu ficava, ai Deus, por que essa palavra ela não sai da minha mente? Amaldiçoar o meu filho, falar uma palavra muito pesada do meu filho. Aí Deus me fez lembrar, falou assim, Raquel, o que você falava para essa criança? O que você orava por essa criança antes mesmo desse menino ser gerado no seu ventre? Quantas foram as orações, quantas foram as petições que você fez a mim para ele? Eu te abençoei com essa criança. Esse menino é abençoado. Não recebe essa palavra sobre a vida do teu filho, porque ela não pertence a seu filho. E ali Deus me convenceu, Deus me confortou que eu tinha que repreender aquela palavra que foi lançada sobre a vida do meu filho. E assim também aconteceu com Maria, e por isso que eu te encorajo nessa hora. Não aceite nenhuma palavra contrária vinda de ninguém contra a vida do seu filho. Esteja sempre orando por ele, intercedendo, corrigindo, disciplinando, claro, ensinando, fazendo a sua parte, mas não aceita. E também não seja boca de maldição para a vida do seu filho. Uma das coisas mais tristes é quando eu vejo uma mãe lançando palavras de ofensa e de maldição a um filho. A sua função é de abençoar e de crer em tudo que Deus tem para a vida dele, assim como Maria acreditou, porque o anjo falou para Maria quem era Jesus. A gente vai ver lá em Lucas 1 que o anjo disse para Maria quem era Jesus, que Jesus seria o filho do Altíssimo, que ele seria herdeiro de um trono eterno, o trono de Davi, que o seu reino não teria fim. Ela era mãe de rei, de Senhor. Mas ela também ouviu falarem mal do filho dela, que o filho dela era falso profeta, blasfemava contra Deus, até de demônio, de Beelzebu, chamaram Jesus. Mas sabe por que ela continuou até o fim ali do lado do seu filho? Sabe por quê? Porque ela sabia o que Deus disse a respeito desse filho, o que o anjo entregou para ela, que essa criança seria grande, filho do Altíssimo. Então não deixa que bocas malditas, usadas pelo inimigo, venha ditar aquilo que não é escrito por Deus para a sua vida, para a sua geração, para a sua descendência. Então hoje como mãe, hoje também como filho, encorajo você a profetizar bênçãos sobre o seu filho, sobre o fruto do seu ventre. Gera essa criança para Deus, para glorificar o nome de Deus. Prepara essa criança para coisas grandes em nome do Senhor. Guarda tudo que Deus tem te falado dele. Amém? Não deixe que nada tire de você esse direito que Deus te deu lá
na cruz do Calvário, onde literalmente se cumpriu a palavra de Deus, onde Jesus ele pisou na cabeça da serpente. Amém? Jesus ele venceu a serpente, aquela que colocaria inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, que a descendência da serpente iria morder o seu calcanhar, mas que a descendência da mulher ia pisar na cabeça e esmagar a cabeça dela. E assim aconteceu. Eles cravaram os pregos ali no calcanhar de Jesus. Mas ele venceu, ele prevaleceu, ele saiu vitorioso, ele ressuscitou. E assim seja na sua vida, na sua família, mulher, mãe, serva de Deus. Amém? Eu declaro essa bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, nessa data tão especial. Fiquem com Deus. Amo vocês. Amo o Senhor. Amém.